Em meio a visões misteriosas, bestas apocalípticas e profecias sobre o fim dos tempos, surge um número que causa temor e fascinação há séculos: 666. Seria ele apenas um simples código numérico, ou uma mensagem oculta com implicações profundas para a humanidade? Hoje, vamos explorar as raízes desse número misterioso, suas possíveis interpretações e o que ele realmente representa para nós cristãos. O livro do Apocalipse, também conhecido como o Livro das Revelações, é o último livro da Bíblia. Escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, ele contém visões e profecias sobre o fim dos tempos. Dentro dessas páginas, encontramos o infame número 666, um número que tem gerado inúmeras teorias, especulações e interpretações ao longo da história. Antes de mergulharmos nas possíveis interpretações desse número, precisamos entender o contexto no qual o Apocalipse foi escrito. João, um dos apóstolos mais próximos de Jesus, estava exilado na ilha de Patmos, uma pequena ilha grega no mar Egeu, quando recebeu as visões que compõem o Apocalipse. Essas visões são repletas de simbolismos e alegorias, utilizando frequentemente números para transmitir mensagens específicas e profundas. No tempo de João, o Império Romano era uma força dominante, e os cristãos enfrentavam perseguições intensas por sua fé. Este contexto de opressão é fundamental para entender o simbolismo do Apocalipse, incluindo o significado do número 666. Durante o primeiro século, o Império Romano não apenas governava vastas extensões de terra, mas também impunha um culto ao imperador, onde os cidadãos eram obrigados a adorar o imperador como um deus. Para os cristãos, isso era uma afronta direta à sua fé em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. É nesse contexto que muitos estudiosos acreditam que o número 666 está diretamente ligado. Uma das teorias mais conhecidas sobre o significado de 666 envolve a gematria, um sistema numérico em que números são atribuídos a letras do alfabeto. Quando aplicamos a gematria ao nome Nero César em hebraico, o valor numérico das letras soma exatamente 666. Nero, o imperador romano conhecido por sua brutalidade e perseguição aos cristãos, teria sido, portanto, o arquétipo da besta descrita no Apocalipse. Mas essa não é a única interpretação. Existem manuscritos antigos que indicam o número 616 em vez de 666, sugerindo que diferentes comunidades cristãs poderiam ter visto em outros imperadores ou figuras de poder o mesmo arquétipo. Isso aponta para uma compreensão mais ampla de que 666, ou mesmo 616, poderia representar qualquer governante tirânico que se opunha a Deus e à sua igreja. Para entendermos melhor o que 666 poderia significar, precisamos considerar o simbolismo bíblico dos números. A Bíblia utiliza números de maneira simbólica para transmitir conceitos espirituais e teológicos profundos. O número 7, por exemplo, é frequentemente associado à perfeição e à completude, representando a obra completa de Deus na criação e na redenção. Em contraste, o número 6 é visto como um número de imperfeição, um símbolo de algo que não alcança a completude divina. Assim, o número 666, que é uma triplicação do 6, poderia simbolizar uma trindade de imperfeição ou uma tentativa desesperada de usurpar a perfeição divina. Em outras palavras, enquanto Deus é representado pela santidade completa do 777, a besta tenta, mas falha, em alcançar esse nível, resultando em 666, o símbolo máximo da imperfeição humana e da rebelião contra Deus. Essa interpretação nos convida a refletir sobre como nós, como cristãos, devemos viver em contraste com o mundo. O número 666 pode nos lembrar das tentações constantes de buscar poder, controle e glória de maneiras que se afastam dos caminhos de Deus. Devemos resistir à imperfeição do mundo e buscar a perfeição espiritual que só é possível através de Cristo. Com o passar dos séculos, o número 666 continuou a ser um ponto de discussão e especulação, especialmente em tempos de grande mudança e incerteza. Muitas teorias da conspiração modernas associam 666 a um sistema de controle global, como a implementação de tecnologias como microchips, identificadores digitais e até códigos de barras. A ideia de uma marca imposta pela besta ressoou fortemente com essas especulações, especialmente em contextos onde a liberdade individual é ameaçada. Alguns argumentam que a proliferação de tecnologias que rastreiam, monitoram e controlam as atividades humanas pode ser um precursor ou um símbolo da marca da besta. Mas, ao mesmo tempo, é importante discernir entre medos exagerados e a realidade espiritual. Embora seja tentador ver 666 em todos os lugares, devemos lembrar que o verdadeiro perigo não está em números ou dispositivos, mas em nossa disposição de comprometer nossos valores e nossa fé em troca de conforto, segurança ou poder. Como cristãos, somos chamados a viver com discernimento, evitando a paranoia,
mas também permanecendo alertas às forças que buscam nos afastar de Deus. O Apocalipse não nos chama a temer, mas a confiar na soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre os poderes deste mundo. Em Apocalipse 13, 16, 18, encontramos a descrição da marca da besta, que deve ser recebida na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém pode comprar ou vender. Esta passagem tem sido objeto de intenso debate, especialmente quando tentamos identificar o que essa marca realmente representa. Alguns teólogos acreditam que a marca é simbólica, representando a total submissão a um sistema corrupto e a rejeição de Cristo. Essa interpretação sugere que a marca da besta não é necessariamente algo visível, mas uma aliança espiritual e moral com o mal. Em contraste, outros veem a marca como algo mais literal, possivelmente uma forma de controle econômico ou político que exige lealdade ao sistema mundial oposto a Deus. Mas, independentemente de como interpretamos essa marca, o foco deve estar na nossa identidade em Cristo. Se nossa fé está firmada em Jesus, não precisamos temer qualquer marca externa, pois a nossa verdadeira marca é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós somos selados com a promessa da vida eterna, e isso é muito mais poderoso do que qualquer marca imposta pelo mundo.